Vasco da Gama. Fala, família vascaína, seja bem-vindo ao Vasco 10 desse dia 9 de outubro. Rapaz, outubro chegando aí, né? Firme e forte, com a friagem também. Gilson passando friagem lá em São Paulo. E você que está com a gente aí, seja bem-vindo nesta quinta-feira, onde vamos falar de Vasco. Então, se você está chegando aqui pra gente e não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like aí. É importantíssimo pra gente, né? Pode comentar, fazer sua resenha sobre o Vasco aí, que a gente bota a tua resenha aqui para rolo. E também seu nome e sua cidade para rolar aquele abraço no final do vídeo. Lá no Instagram, temos lá também o @Vasco10RD, sempre postagens por lá, você pode nos acompanhar e também divulgar nas suas redes sociais aí as nossas postagens aí. Então a gente precisa muito da sua ajuda e você pode ser um colaborador aqui do Vasco 10. Rapaz, o Fernando Diniz aí dando chance à lateral da base, né? Agora cabe o garoto aí agarrar essa chance aí, né? Mostrar o seu valor. Então a gente torcendo aí para nesses dias de treinamentos para que o Diniz descubra mais joias, né, desse elenco Cruz e Maltino. Eu quero chamar meu amigo Gilson Santos, né, para falar aí sobre mais um dia de treinamento do Vasco. Próximo compromisso da equipe é na próxima quarta-feira, diante do Fortaleza, né, e Gilson vai trazer detalhes do nosso Vasco da Gama. Muito bom dia, Erasmo Romão, e a você que está chegando ao Vasco 10 desta quinta-feira. E Fernando Diniz, Erasmo, sem os laterais direitos, Paulo Henrique, convocado para os amistosos da seleção brasileira, e Puma Rodrigues, convocado para a seleção uruguaia, Fernando Diniz está encontrando dificuldades para montar a equipe titular para o próximo jogo do Vasco da Gama contra o Fortaleza na próxima quarta-feira. Na lateral esquerda, Fernando Diniz deve promover o retorno de Lucas Piton. Já atuou no último jogo contra o Vitória, entrou na segunda etapa e deve ser o substituto natural do improvisado Puma Rodrigues. Na lateral direita, o único jogador de origem para a lateral é o garoto Paulo Ricardo. Paulo Ricardo, que até hoje não teve oportunidades com o Fernando Diniz, jogou 2 partidas pelo Campeonato Carioca, ainda na era Carille, e quando se apresentou, jogou bem, fez gol, mas de lá para cá não teve mais oportunidades de jogar na equipe do Vasco. Chegou a ser emprestado para a equipe do Volta Redonda, o Vasco solicitou o retorno do jogador e que sofreu na sequência sondagem da equipe do Atlético Mineiro, que queria a contratação de Paulo Ricardo. O Vasco não negociou o atleta, mas o atleta demonstra uma certa insatisfação e chegou a pedir para ser negociado e sair do Vasco da Gama. Fernando Diniz tem improvisado alguns jogadores, principalmente na lateral esquerda, onde Lucas Piton se machucou, sofreu uma lesão e Puma Rodrigues foi escalado ao invés de Vitor Luiz e do próprio lateral esquerdo Leandrinho. Na zaga central, da mesma forma, Fernando Diniz utilizou e tem utilizado Hugo Moura quando não tem o zagueiro titular Carlos Cuesta. Lucas Oliveira e até mesmo o uruguaio Maurício Lemos foram preteridos pela improvisação do Hugo Moura. E se o Paulo Ricardo não foi escalado, uma das opções é o volante Tietê. Tietê, que chegou a jogar na lateral direita com o técnico Cuca, ainda no Palmeiras, jogou também pelo São Paulo pelo lado direito, improvisado, e mesmo no Botafogo, seu último clube, o Tietê também chegou a jogar por ali. Mas acredito que essa opção aí deve gerar um desconforto em Paulo Ricardo, no seu empresário, e se a escolha de Fernando Diniz for essa,
certamente vai promover aí um barulho nos vestiários do Vasco da Gama. Particularmente, eu acho que o garoto deveria ser escalado, deve ser a opção de Fernando Diniz, já que a base do Vasco da Gama, quando solicitada, tem dado boas respostas. Caso de Ryan, fez gols no último domingo, o próprio GB chegou a marcar, e não faz sentido o garoto Paulo Ricardo não ter oportunidades até hoje com o Fernando Diniz. É bom de bola, chegou a jogar nas seleções brasileiras de base, e seria um momento aí de estar aproveitando o garoto que tem um bom futuro, sabe jogar bola e tem 20 anos de idade e tem todas as condições de poder substituir ao Paulo Henrique. Por outro lado, Erasmo, o Fernando Diniz também tem dúvidas para montar o ataque do Vasco da Gama. O Verratti há 13 jogos não marca gols com a bola rolando, fez 3 gols, os últimos 3 gols de Verratti foram em cobranças de penalidades máximas, em cobrança de pênalti, e já está há 7 jogos sem marcar, torcedor pedindo a sua barração, e Fernando Diniz, no último jogo contra o Vitória, o substituiu no intervalo, colocou o Andrés Gomes, e questionado durante a sua coletiva, Fernando Diniz deixou escapar que escala os melhores e que Andrés Gomes está pedindo passagem, dando um indício que pode mudar o setor de ataque, e esses treinamentos na data FIFA vai definir aí muita coisa. Ou o Fernando Diniz recupera o Verratti, ou vai testar o Andrés Gomes na equipe titular. Então, o Vasco segue se preparando, Fernando Diniz cheio de dúvidas para montar a equipe, e enquanto a equipe se prepara no CT Moacir Barbosa, em São Januário, a direção do Vasco recebeu os técnicos da Greenleaf, onde analisaram o gramado de São Januário e deve, nesse período, fazer ajustes no gramado para tentar tirar essas manchas que apareceram no último jogo. Vasco só jogará no estádio São Januário no mês de novembro, e até lá essas manchas podem ser removidas do gramado. Para trocar todo o gramado de São Januário, o orçamento está em torno de 2 bilhões de reais, e para um estádio, Erasmo, para um gramado que logo logo será restaurado, Vasco da Gama vai iniciar as obras de São Januário no ano que vem. 2 bilhões seria um dinheiro mal empregado nesse momento. O gramado está precisando de um cuidado maior, está muito feio o gramado de São Januário, está fazendo vergonha, e tomara que nos próximos dias esse problema seja corrigido na grama de São Januário. Fico por aqui e na expectativa de voltar amanhã no Sexta-feira Musical com Erasmo Romão. Às 8 da manhã tem Seleção Brasileira, expectativa aí de ver o Paulo Henrique, não sabemos se vai sair jogando ou se vai entrar durante o jogo, mas a Seleção Brasileira joga amanhã às 8 horas da manhã contra a seleção da Coreia do Sul, e a gente está na expectativa de voltar a ver um jogador do Vasco da Gama jogando pela seleção brasileira. Na sequência, acompanhe aqui o Vasco 10 com Erasmo Romão e a nossa presença, e vamos ver o que Erasmo traz amanhã no Sexta-feira Musical. Um grande abraço e até lá! Então, Gilson, Paulinho vai ter chance aí nessa semana, vai ser melhor olhado aí pelo Diniz, garoto de 20 anos, que já andou bem insatisfeito aí no elenco do Vasco, até porque o próprio Diniz, teve uma época aí que o próprio Diniz deu a chance do Leandrinho na lateral direita, né, e ele nada, então ele ficou meio que bolado. Ele pediu para ser negociado, teve a possibilidade de ir para o Volta Redonda, e depois não foi,
uma bate-cabeça ali, cara, complicado. Mas o que a gente sabe do Paulinho é que o cara joga bola. O garoto é bom de bola, né? Ganhou corpo, porque na base ele era bem franzino, né? Já ganhou corpo, tem futebol, tem gol no profissional, tá? Quando ele precisou dele, ele entrou ali no Carioca, né? Mas já mostrou seu valor, mostrou que tem possibilidade de jogar bola, tem bola. É um jogador que sabe jogar na segunda linha também, já jogou muito na segunda linha ali na base. Então é um jogador que bom para se prestar atenção. Pouca minutagem, porque não adianta, você precisa olhar sempre para a base e sempre dar minutagem para a base sempre que possível. O time está vencendo, apesar que o Vasco vencer de 2-0, uma vitória tranquila, nunca, né? Mas o fato é que os garotos precisam de minutagem, né? Mesmo que você seja jogando uma linha da frente, né? Para você ver esse cara em campo, esse garoto ganha confiança, e eu acho que o Paulinho tem muita qualidade para isso. Garoto de Manaus, garoto humilde, mas garoto com muita bola. Eu levo fé, né, na meninada, na base do Vasco, e torço muito para o Paulinho nessa chance que ele terá. Se você me perguntar, Puma ou Paulinho? Eu fico com o Paulinho, né? Assim, o Puma tem a possibilidade de renovar o contrato aí, né? Porque ganhando moral, né? Mas depois de 3 anos, agora que o Puma começa a despontar, né? Eu preferia ficar com o Paulinho do que renovar com o Puma e ficar com o Paulinho pendurado aí. Fatalmente o Paulinho seria emprestado, né? E o nosso lateral, o PH, na seleção brasileira, né, rapaz? Que história, né? O PH, rapaz, lutador, brigador, tem uma história incrível, né? E a história dele no Vasco da Gama também, porque ele veio como terceiro lateral do Atlético Mineiro, né? A torcida não conhecia, a torcida é sempre chata, né, com esse negócio, né? Paulinho, Paulo Henrique, né? O PH. Ninguém conhecia o PH, esse cara, né, veio de onde? E aí chegou no Vasco, reserva de Robson Bambu. Caramba, foi duro, hein, pro PH o início, né? Mas depois que ganhou a chance, né, e agarrou a chance ali na lateral, voou. E assim, a gente vê a ascensão do lateral, né? Ele é um jogador com algumas limitações, mas que a cada dia, né, a cada jogo, ele vai melhorando muitas coisas aí, muitas valências. Eu creio que a gente tem uma grande chance aí na seleção brasileira, porque os laterais aí que o Ancelotti convocou aí são tudo meia boca. Aliás, eu digo o seguinte, o PH é o maior lateral que o Ancelotti teve na vida, porque os laterais que tinha lá no Real Madrid também era tudo meia boca. Lateral direito lá, Real Madrid, só Jesus, né? E aqueles que ele já convocou aí na seleção brasileira, parceiro, nenhum deles presta, né? Então, torcer para o Paulo Henrique fazer o seu nome aí na seleção, né? Confirmar seu futebol, né? Que é outra coisa, você engrenar na seleção também é complicado. E boa sorte para ele aí, a gente está na torcida. Eu quero deixar meu grande abraço para ele, o Orlando aí do ABC Paulista, curtindo aí o Vasco 10, aparecendo aí sempre comentando, né? Já tô aqui assistindo, tô aqui no ABC Paulista, né? E ele falou que o seu Justino tá com mais moral do que o Gilson. Ô Orlando, aí tu falou óbvio, né? O seu Justino é moral elevada, não dá nem para comparar. Sem comparação, não toca mais nesse assunto, parceiro. Quem tá aqui com a gente também, participando, é o João de Deus, grande João de Deus, Puxinanã, né? A galera lá de Puxinanã, Paraíba, um grande abraço, valeu pela sua presença, sempre participando aqui também das nossas resenhas, dos nossos vídeos. Um grande abraço aí pro povo de Puxinanã, Paraíba. E eu vou ficando por aqui, né, aguardando mais notícias aí, aguardando mais apurações do Gilson Santos, para a gente trazer informações do Vasco 10 para você nessa sexta-feira musical, sexta-feira fria, né, rapaz? Vamos ver o que a gente consegue aí de repertório para trazer para vocês nessa sexta-feira. Um grande abraço, valeu! O Vasco é para quem acredita.